A gente já traz para análise também essas e outras questões do noticiário internacional. A gente também precisa desdobrar o que está acontecendo aqui no Brasil. O deputado federal Lindbergh Farias anunciou à Procuradoria-Geral da República para apurar, aliás, ele acionou a conduta de Roberto Campos Neto frente ao Banco Central na fiscalização do Master. Igor Damasceno, o que a gente está vendo é aquela tensão entre os diferentes espectros políticos de tentar se distanciar desse escândalo e jogar a responsa para o outro lado. Essa também seria uma das estratégias nesse momento que podem ser adotadas pelo político, né? Uma tentativa de desgastar a imagem dos opositores, né, Beatriz? Mais uma vez, ótimo dia para você, para o Evandro e também para todos que nos acompanham. O deputado federal Lindbergh Faria é vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara e ele protocolou uma notícia-crime, um fato que ele considera criminoso, praticamente isso, ali na Procuradoria-Geral da República, pedindo uma investigação contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com Lindbergh Faria, Roberto Campos Neto estaria sendo comissivo e omissivo com o avanço das fraudes no Master e que caberia alguma intervenção do Banco Central já naquela época, quando Campos Neto era o presidente da instituição monetária. Na petição apresentada à PGR, o parlamentar sustenta que há indícios de falhas graves na atuação do Banco Central durante a gestão de Campos Neto. O documento afirma que o próprio Banco Central abriu uma investigação interna para revisar algumas decisões adotadas em 2019 na supervisão do Master. Essas medidas acabaram sendo menos restritivas, não tendo tanta fiscalização assim na visão de Lindbergh Faria. Segundo a peça apresentada na PGR, a sindicância busca verificar se havia elementos suficientes para medidas mais duras contra a instituição de Daniel Vorcaro, algo que, segundo Lindbergh Faria, não foi feito na gestão de Campos Neto e que apenas na gestão de Gabriel Galípolo é que a situação começou a ser, então, investigada de fato contra o Banco Master. Esse é mais um desdobramento da terceira fase da Operação Compliance Zero, que mira, então, essa fraude da instituição de Daniel Vorcaro, o qual acabou motivando a prisão preventiva de Vorcaro e que agora Lindbergh quer ampliar um pouco mais essa rede de investigação. Não somente ali o epicentro dessa crise, o epicentro desse crime, mas também as suas ramificações. Ele quer, então, dizer que Campos Neto tinha elementos para investigar o Master e mesmo assim não o fez, então sendo comissivo e omissivo com as fraudes na instituição de Daniel Vorcaro. Obrigada, Igor Damasceno. Continua aqui com a gente, porque além desses fatos, você também tem atualizações sobre a transferência de Daniel Vorcaro. Nesse caso, o pedido foi feito pela Polícia Federal, acatado pelo STF, de que ele seja transferido de São Paulo para Brasília. Já tem o horário, a logística toda está determinada? Informação de momento que nós temos é que Daniel Vorcaro deve sair ali do presídio estadual de Potinha, aí no estado de São Paulo, por volta das 9h30 da manhã. Ele vai ser conduzido até o hangar da Polícia Federal no aeroporto de São Paulo e então trazido aqui para a capital federal. A chegada dele está prevista para por volta de 1h da tarde, no horário daqui de Brasília, ali no hangar da Polícia Federal no aeroporto Juscelino Kubitschek, e imediatamente ele será levado para a Penitenciária Federal de Brasília, que fica ao lado do complexo penitenciário da Papuda. É um trajeto de mais ou menos 15 minutos, não é tão longe assim a penitenciária do aeroporto daqui de Brasília. Nós também já apuramos que há um forte esquema de segurança para essa transferência, não somente de São Paulo para Brasília, mas do aeroporto para a própria penitenciária federal daqui da capital. Então, a Secretaria de Segurança Pública já mobilizou agentes, viaturas, justamente para reforçar a segurança durante esse trajeto. Eu estou ao vivo no Palácio do Planalto e já vi várias viaturas passando por aqui, viaturas da Polícia Militar, de Batalhão Especial da PM, passando aqui em frente, justamente porque hoje é um dia especial na segurança pública de Brasília, esse esquema, esse esforço concentrado para garantir, então, que nada saia da normalidade, que nada fuja do controle durante esse trajeto. A gente sabe também que essa transferência atende a um pedido da Polícia Federal.
A determinação foi do ministro André Mendonça, que é relator do caso Master no STF, e a justificativa dessa transferência é justamente a influência de Daniel Vorcaro, que pode acabar provocando alguma situação fora do controle. Então, é um momento delicado, é uma transferência que requer uma logística muito bem apurada, não somente da Polícia Federal, mas das forças de segurança daqui de Brasília, durante esse trajeto do aeroporto até o complexo penitenciário da Papuda. A gente já sabe que a saída do presídio que ele está nesse momento é 9h30 da manhã e a chegada aqui em Brasília é por volta de 1 da tarde. E claro que nessa cobertura especial a gente estará de olho em todos os desdobramentos. Voltamos ao estúdio. Valeu, Igor Damasceno. Já ele volta atualizando essa transferência também pra gente. Lucas Merreiro, nós sabemos que Daniel Vorcaro, diante das informações que vazaram dessa investigação, tinha sim acesso a servidores dentro do Banco Central. Mas agora fica nessa tentativa de um colar para o outro a responsabilidade de que seria então do Campos Neto, frente ali à gestão. É uma disputa partidária e a guerra das narrativas que a gente vê se instalar nesse caso, obviamente, né? Bia, é difícil analisar quando você não tem um lado certo e um errado, né? Na verdade, existe envolvimento criminoso com agentes públicos e o Banco Master em todas as esferas do ambiente público, né? Em todos os espectros ideológicos. Não estou dizendo aqui que houve necessariamente um envolvimento do Campos Neto em relação ao escândalo do Master. Mas, ok, é algo que tem que ser investigado. Por exemplo, por que o Campos Neto autorizou a operação do Cred Sexta pelo Banco Master a nível nacional? Depois a gente viu que o Cred Sexta foi um dos principais ativos utilizados pelo Master para desviar dinheiro. Por que o Campos Neto autorizou essa operação sabendo que Daniel Vorcaro já respondia por crimes como fraude, já tinha um mandado de prisão em nome dele, né? Então é uma situação complicada que tem que ser explicada, né? Agora, o Lindbergh Farias, evidentemente, está usando isso para tentar colar esse escândalo apenas no bolsonarismo. Porque o Campos Neto foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. É uma bobagem, né? Como eu comentei hoje mais cedo, a gente sabe que esse escândalo do Banco Master, ele não tem uma roupagem ideológica, ele não escolheu nenhum lado do espectro político. Nós temos envolvimento muito forte de políticos do bolsonarismo e de políticos do petismo. O Lindbergh Farias provavelmente era a favor, por exemplo, de não derrubar o sigilo das contas do Lulinha. O Lindbergh Farias é um deputado que provavelmente vai ficar muito nervoso se começar a ser questionado sobre as relações do Lula com o próprio Vorcaro, que se encontrou com ele 4 vezes fora da agenda presidencial. Se for perguntado sobre o Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda do PT e recebia R$1 milhão por mês do Banco Master para um cargo de consultoria. Esse era o nome, consultoria, né? R$1 milhão por mês, verdadeiro absurdo. E ficaria muito nervoso se fosse questionado em relação a vários outros nomes de petistas que também estão possivelmente envolvidos com esse escândalo criminoso. E olha, eu quero trazer aqui para vocês também uma atualização sobre a defesa de Daniel Vorcaro a respeito das mensagens que foram expostas em toda a imprensa e que mostram muitas das relações e das conversas que Daniel Vorcaro tinha, principalmente com a sua ex-namorada, falando sobre encontros com autoridades, sobre decisões, sobre projetos que foram apresentados no Congresso Nacional, a exemplo daquele pelo senador Ciro Nogueira, que poderia ampliar o volume do Fundo Garantidor de Crédito e que poderia mexer, inclusive, com a estrutura do mercado financeiro. O que a defesa diz é que pediu ao Supremo Tribunal Federal a instauração de investigação para apurar a origem dos sucessivos vazamentos de informações sigilosas dos celulares de Daniel Vorcaro, porque esse espelhamento de dados foi passado pelas autoridades no HD lacrado e, apesar disso, diversas mensagens supostamente extraídas desses aparelhos passaram a ser divulgadas por veículos de imprensa nos últimos dias, mesmo sem que a própria defesa tenha tido acesso ao conteúdo do material. Então, agora a defesa tentando também, por meio do Supremo Tribunal Federal, entender o que ela chama de vazamento de informações que deveriam ser sigilosas e agregarem para as investigações. Lucas Merreiro, como é que você avalia a maneira como... Lucas Merreiro não. Henrique Kriegner, como é que você avalia a maneira como esse caso está sendo conduzido e o quanto esse embate vai utilizar agora entre defesa e acusação o Supremo Tribunal Federal numa forma de tentar blindar ou expor todas essas acusações que, de alguma maneira, precisariam vir à tona da sociedade porque ela é a principal prejudicada por uma fraude bilionária?
Com certeza, Evandro, é o povo que paga essa conta no fim do dia, né? A defesa tem essa postura muito previsível, que é, já que eu não posso contestar, negar ou mesmo redirecionar o que as evidências mostram, eu vou contestar a maneira como a evidência foi obtida, na tentativa de transformá-la aí de uma maneira inválida, né, para dentro do processo. Só que o conteúdo está aí para a sociedade inteira ver. Os inúmeros encontros que aconteceram entre Vorcaro e as autoridades, sejam elas autoridades do judiciário, do legislativo e até o mesmo presidente da República, fora das agendas oficiais. Encontros para tratar de temas muito suspeitos, encontros até em momentos de lazer, indicando um relacionamento de proximidade que compromete muito quando essas autoridades vêm dizer que nunca fizeram nada em favorecimento do próprio Daniel Vorcaro. Então, a gente tem uma questão aí muito delicada no relacionamento dessas autoridades, mas não é novidade para ninguém. Quem conhece minimamente um pouco dos bastidores de Brasília sabe que isso é prática comum ali de ministros, de também membros do governo federal e até os grandes figurões aí, os caciques partidários e grandes figurões do parlamento, de terem muito relacionamento com grandes empresários, com banqueiros, e aí esse relacionamento envolve favores, presentes, como foi mostrado até o relógio, né, que foi dado lá para o Tanuri, enfim, todo esse agrado, essa amizade aí que gera um ambiente de favorecimento político, inclusive nas decisões. A movimentação do Lindbergh é muito lamentável porque isso vai se voltar contra ele. Existem mais indícios de relacionamento de Vorcaro com o pessoal da turminha dele do que mesmo com Roberto Campos Neto. Mas a posição aqui é sempre que todos sejam investigados, que quem tiver alguma dívida aí com a justiça, que pague, independente se é da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de onde for, que pague pelo que fez.